Início ao nosso evento, né? Gestão cambial para exportação. Sejam todos muito bem-vindos, muito felizes aqui em ter mais um evento PXRN. Meu nome é Thomas Weber, sou economista e administrador de empresas, né? Doutorando em administração na UFRN, já fui docente tanto da UNP quanto da UFRN, e hoje sou técnico do PXRN, né? Então, irei auxiliar aqui hoje o nosso ilustre convidado, palestrante, Matheus Gomes. Matheus é gerente, né, de relacionamento e negócios internacionais do Banco do Brasil. Vale destacar que o Banco do Brasil, né, é um dos grandes parceiros aqui do PXRN. Muito feliz com essa parceria. E, além do mais, o Matheus é economista de formação com a certificação internacional em comércio exterior. Então, traz muito conhecimento aqui para o nosso assunto. Sabemos que a exportação, né, é um oceano de oportunidades. Porém, para que o empresário navegue bem nesse mar, né, é preciso também entender um pouco das ferramentas de navegação. E uma delas é exatamente a questão da gestão cambial, um assunto muito importante dentro desse universo. Aí, dentro desse universo, o Matheus vai falar um pouco sobre questões como câmbio, taxa, fechamento de contrato de câmbio, que envolve algumas questões burocráticas também, que são muito importantes. Matheus, boa noite, tudo bem? Boa noite, Thomas, tudo bem? Joia, seja muito bem-vindo, né? Mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, né? Já é a segunda vez. Acho que na primeira vez também foi o facilitador do evento, então muito feliz com a sua presença aqui. Gostaria, então, de passar a palavra para você, pode ser? Tá certo. Bem, boa noite a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez, né, do João, acompanhado pelo Thomas hoje, né, do PayEx. Tenho que sempre agradecer a nossa parceria, né? O banco está sempre atuando junto ali aos empresários, mas junto ao PayEx a gente tem essa função social também, né, do ensino e acompanhar as empresas que estão começando. Então, contem sempre conosco, desde já fico à disposição, mesmo vocês não sendo correntistas do banco, né? Lá no final da apresentação vou colocar os meus dados pessoais, meu telefone e meu e-mail. Podem entrar em contato comigo, né, para dúvidas e orientações. Inclusive, quem não for correntista do banco e quiser ser, eu posso fazer uma indicação também, tá? Quanto a isso, é bem tranquilo. Acho que eu vou dar início, então, aqui a compartilhamento da apresentação. Só me dá um ok, Thomas, quando tiver. Tá perfeito, estamos vendo aqui a apresentação. Pronto. Então, como o Thomas falou, hoje a gente vai conversar um pouco sobre gestão cambial e exportação, né? Esse assunto ele é bem importante, né? Mas eu não vou tentar não me aprofundar muito para não ficar muito técnico, mas também dar um panorama geral que vai dar bastante informação para vocês poderem operar ali no dia a dia, né, de vocês. Então, o que a gente vai ver hoje, basicamente, né? Vai ser câmbio em si, a taxa e a cotação cambial, fechamento de contrato de câmbio e os documentos necessários para fechar um câmbio de exportação, né? Então, vou começar a fazer uma abordagem geral do câmbio e depois tentar levar um pouco mais para exportação especificamente. Então, vamos começar aqui com as práticas cambiais. Mas então, o que é o câmbio, né? Eu vou começar assim bem no beabá mesmo, né? Eu não sei até se alguns de vocês já têm experiência com câmbio, se alguns de vocês já fecharam algum câmbio, ou mesmo se já tiveram experiências na pessoa física, né, com alguma compra internacional. Até se quiserem deixar o comentário de vocês, às vezes uma compra no cartão de crédito, num site internacional, né, alguma dúvida que tenha, que não seja propriamente da pessoa jurídica, das empresas e exportações, podem colocar ali no chat que a gente vai conversando também, porque esse entendimento do câmbio vai ajudar vocês depois lá na gestão dos câmbios de exportação. Matheus, deixa eu até aproveitar um ensejo aqui, né, que você falou do chat. Quem tiver dúvida, gente, ou um comentário, como o Matheus acabou de falar, não deixe, por favor, de registrar no chat, porque no final da apresentação dele, eu vou juntar todas as dúvidas e direcionar para o Matheus. Então, até se quiser, pode ser no meio da apresentação mesmo, Thomas, não tem problema nenhum. Até a gente já aproveita ali no assunto mesmo. Perfeito, recebendo aqui, já passo para você. Então, começando ali, o que é o câmbio, né? O câmbio nada mais é do que a conversão da moeda nacional, ou seja, reais, para moeda estrangeira e vice-versa. Então,
é uma troca de moedas de um país entre outro. Porque quando os países fazem comércio, né, qual moeda que vai ser operada? Né, cada um deles tem uma. Então, como que a gente faz essa conversão? Né, como que a gente sabe quantos dólares vale um real e vice-versa? Né, então, é essa compra e a venda da moeda. Né, porque você precisa, sempre quando você tem uma moeda estrangeira, você precisa vendê-la para transformar ela em reais. Ou, quando você precisa fazer uma importação, um envio para o exterior, você precisa comprar essa moeda. É como numa casa de câmbio. Você vai e literalmente compra o dólar. Né? Então, esse é o processo do câmbio. Mas por que a gente precisa fazer esse câmbio? Né, eu trouxe aqui esse quadro que mostra os 10 destinos de exportação que a gente tem, né, no Brasil. Então, o principal deles é a China. Então, eu trouxe esse gráfico mais para exemplificar e trazer na prática mesmo. Né? A maioria de vocês talvez exporte para a China também. Então, qual que vai ser a moeda que vai ser utilizada? Né? Vai ser a moeda chinesa, o renminbi, ou o yuan chinês, vai ser o real, né? Ou vai ser o dólar, então. Né? Por que a gente tem que operar com o dólar? Então, esses questionamentos que eu quis trazer hoje para a gente esclarecer por que a gente trabalha com o câmbio quando trabalha com comércio exterior. Então, por que a gente vai operar, né, naquele nosso exemplo de exportação para a China? Por que a gente vai optar, então, pelo dólar, né, e não pela moeda chinesa, né, ou também pelos reais, né? Porque a gente trabalha sempre com câmbio com moedas conversíveis, e que nada mais são do que as moedas fortes. Então, não tem nenhuma diferença entre o dólar e o real, por exemplo, mas é que como a economia americana é muito forte, né, a nível mundial, a moeda acaba sendo uma referência mundial. Então, por isso que é utilizada uma moeda de um país mais forte para fazer a transação comercial. Então, aqui eu trouxe os exemplos das moedas que hoje são consideradas conversíveis, né, ou seja, moedas que você pode comprar e vender livremente e que tem disponibilidade, né, nas grandes bancos ou nas casas de câmbio também. A principal delas é o dólar, né, seguida do euro, a libra esterlina, o iene japonês, né, então o chinês, a moeda chinesa ainda não é considerada, apesar de ser uma grande economia, ainda não é considerada uma moeda conversível. Os dólares, né, tanto canadense, australiano, franco suíço e as coroas. Tá? Então, sempre que vocês tiverem dúvida com relação a alguma moeda, se você pode operar com aquela moeda direto, pode entrar em contato com o banco ou com o seu corretor, ele vai te informar se aquela moeda é considerada conversível ou não. Até porque não é algo fechado. Então, pode ser que alguma instituição financeira considere uma moeda conversível e opere livremente com aquela moeda e outra não. Mas essas são as principais. E é importante lembrar que, já aproveitando esse quadro e falando que a gente está operando principalmente com o dólar, que a gente tem que sempre lembrar quem que é o dono da moeda. Então, se é o dólar dos Estados Unidos, o dono da moeda vai ser os Estados Unidos. Então, a gente tem que ter em mente que a gente vai estar sempre tendo que obedecer à legislação aqui do Brasil, que somos empresas brasileiras, né, situadas aqui no Brasil, mas também a legislação americana, porque a gente vai estar operando com a moeda deles. Por mais que você tenha uma intermediação financeira de um banco, por exemplo, vou fechar meu câmbio com o Banco do Brasil, mas a empresa tem que obedecer à legislação americana. Isso é importante quando você vai operar com países que têm certas sanções, né? Ou seja, em períodos de guerra, principalmente agora, fica bem mais complicado de você mandar em dólares americanos e até em euro também está um pouco difícil para os países que estão lá no conflito com a Rússia, por exemplo. Então, a legislação cambial aqui no Brasil, ela evoluiu bastante ao decorrer dos anos, né? Hoje o câmbio que a gente conhece, que a gente trabalha, não é o mesmo que a gente tinha há 10 anos atrás, 20 anos atrás, ele muda muito e vem mudando cada vez mais. Recentemente até foi aprovado, né, o marco legal, então a gente tem bastante legislação crua ainda, que não chegou até na prática, né, porque a gente ainda só veio a legislação maior, mas a gente ainda não tem decisões ali do Banco Central de como que vai acontecer na prática. Então, é um assunto que é sempre importante vocês estarem atualizados, porque ele está sempre mudando, né, e vem bastante novidade aí pela frente. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos
da evolução histórica, né, desde a unificação dos mercados, até agora a modernização do sistema de câmbio, a questão da política cambial, né, que veio alterando também. Então, hoje, no Brasil, a gente tem o que a gente chama de taxa de câmbio flutuante, mas uma flutuação suja. O que isso significa? Né, quer dizer que o dólar ele vai variar a todo momento. A gente não tem um dólar fixo, como a gente já teve em outros momentos. Né? Teve até no plano real, teve no início ele teve a vinculação ao dólar, e o dólar era R$1, era $1. Então, assim, depois disso evoluiu muito e oscilou muito também a moeda. Hoje a gente tem, então, esse câmbio flutuante mais sujo. O que ele quer dizer? Quer dizer que ele opera, os bancos operam entre si, a moeda fica oscilando, mas o Banco Central intervém. Então, há interesses, né, também do governo federal de fazer o controle da moeda. Então, o câmbio aqui no Brasil ele é realmente bem controlado. Tá? O Banco Central atua bastante. As tendências que estão vindo agora com o marco legal vai ser, inclusive, a ideia é ter conta corrente em dólar aqui no Brasil. Né? Esse é um planejamento. Tem até o planejamento de fazer o real ser uma moeda conversível, né? Mas isso são passos bem lentos, mas, de repente, lá no futuro a gente ainda vai ver o real conversível. Hoje a gente não tem, a legislação não permite ainda conta em moeda estrangeira, né? Então isso é bem importante para o nosso entendimento cambial, porque o que significa? Que se você tiver uma conta em moeda estrangeira, ela não vai estar aqui no Brasil, ela vai estar num banco lá nos Estados Unidos. Tá? Então, nem os bancos têm dólares aqui no Brasil. Né? Para você ter uma ideia, o Banco Caixa do Banco do Brasil fica em BB Nova York. Né? Lá que fica o nosso caixa em dólar. Então, toda e qualquer transação em dólar vai passar pelos Estados Unidos para depois ir para outro país. Ele não sai do Brasil para ir direto. Então, é nesse momento que ele vai lá para os Estados Unidos, que os Estados Unidos faz toda a verificação para onde está vindo esse dinheiro, para onde que vai, se está operando com algum país que eu sanciono no momento, e depois libera o dólar para o remetente final. Aqui até a gente trouxe para já ilustrar quais são os impactos políticos, né, no mercado de câmbio. Então, toda a regulamentação traz um impacto na taxa cambial. Então, o dólar está sempre oscilando e ainda vai continuar oscilando ainda mais. Então, a taxa cambial ela não está só relacionada à economia, né, a economia do Brasil, a economia dos Estados Unidos ou até mundial, mas também questões políticas. Né? A gente sabe agora, todo mundo sabe que num ano de eleição, a oscilação é muito forte da moeda. Né? Então, mais um motivo assim, para a gente trazer que a política influencia muito. Né? Por isso que mais para frente a gente vou comentar um pouquinho de como que é formada a taxa cambial e falar, né, qual o melhor momento para se fechar um câmbio. Então, falar então de como que funciona o mercado de câmbio. Né? A gente viu ali os conceitos, né, do que é o câmbio e como a gente precisa dele para operar com outros países. E como que funciona, então, esse mercado, onde acontece a compra e venda. Né? Então, o mercado é esse ambiente mesmo entre as instituições que acontece essa negociação das moedas, por intermédio do Banco Central, principalmente, depois das instituições financeiras autorizadas. Depois, em terceiro momento, os clientes, as corretoras e outros agentes. Então, ele vai descendo uma escada. Né? Então, aqui, quem são esses agentes autorizados? Né? Hoje são instituições financeiras, bancos, sociedades corretoras. Então, você, pessoa física, você pode operar câmbio? Não pode. Tem que ser uma instituição autorizada. Por isso que a gente precisa ter um corretor, precisa ter uma casa de câmbio, precisa ter um banco. Né? Então, no mercado de câmbio, a gente fala que tem o mercado primário e o mercado secundário, mas a ordem, na verdade, é o contrário. Né? Ele começa no mercado secundário, que é entre bancos. Né? Então, fica ali mercado secundário, bancos e bancos. Ou seja, os bancos estão a todo momento comprando e vendendo moeda entre si. Né? Então, tem lá uma mesa de câmbio do interbancário, em que o Banco do Brasil está falando com o Itaú e um está comprando dólar do outro.
Então, isso acontece a todo momento. Estão a todo momento comprando lotes e vendendo lotes um do outro. E é dessas negociações que a gente tem a formação da taxa cambial. Então, aquele dólar que você vê lá na tela do Bloomberg, lá na tela do Yahoo, ou qualquer outra tela que você vê aquela oscilação cambial, aquilo é fruto desse mercado secundário, que os bancos estão operando entre si. Depois disso, é que os bancos, a partir do momento em que compraram ou venderam moeda, eles vão disponibilizar para os clientes. Daí parte para o mercado primário, né, que é você operando o seu câmbio de exportação ou importação. Aqui é importante a gente saber que como que funciona esse mercado de câmbio para a gente entender também como que vai funcionar na prática a nossa cotação e como que a gente, com esse entendimento, a gente pode até se aproveitar disso. Porque o mercado de câmbio ele tem as regras, inclusive algumas regras que impedem os bancos de operar de certa maneira. Então, é muito controlado, né? Os bancos não operam tão livremente assim. Então, a gente tem que as posições cambiais nos bancos, elas têm que ser niveladas, ou seja, a compra tem que ser igual à venda, né? Então, a gente fala que um banco não pode ficar nem comprado em dólar, nem vendido em dólar. Ele tem que sempre se nivelar. Até um tempo atrás, os bancos tinham que, até o final do dia, nivelar as posições, ou seja, né, se o Banco Santander quisesse comprar mais dólar do que ele vendeu naquele dia, ele tinha que, no final do dia, fazer uma operação, nem que fosse forçada, ou emprestar de outro banco para se nivelar a compra e a venda. Hoje em dia não funciona mais assim. Tem bancos que ficam comprados e se nivelam ao longo de vários dias. E o que isso significa para nós, então, trazendo, né, para nós esse entendimento? Que se eu tenho um banco comprado num momento e outro banco vendido, a taxa cambial que eles vão me oferecer no mercado primário não vai ser a mesma, né? Então, eu coloquei ali na prática, cada banco terá uma cotação diferente. Então, por isso, a importância de você acompanhar o mercado, mas também, de repente, se for um lote maior, né, o lote que a gente fala é o valor da exportação. Se você tem uma exportação muito significante, você quer realmente uma cotação melhor, não só pegar a melhor taxa do dia, mas de repente comparar entre instituições, né? Fazer o famoso leilão do dólar e ver qual instituição está pagando mais naquele momento. Então é por isso que tem essa diferença e tem uma maneira da gente aproveitar isso. Porque se um banco está muito comprado, ele vai acabar assumindo outras posições para se nivelar. Então, por isso, às vezes, vai queimar dólar e vai ter um preço muito mais atrativo. Por isso que, às vezes, você consegue um preço melhor do que está no interbancário, porque aquele banco está precisando muito se nivelar. Então, isso acontece, isso, né, no dia a dia. E alguns termos aqui também de como classificar as taxas de câmbio. Né? A gente sempre escuta, qual que é a PETAX, né? Qual que é a PETAX do dia? Então, a PETAX ela nada mais é do que uma taxa média. Tá? Ela é uma média aritmética, uma média bem simples, que é feita das taxas que são realizadas no mercado interbancário. Então, ela é calculada pelo Bacen todo dia, né? Então, todo dia você tem a PETAX do dia, e é o Bacen que faz essa média. Então, bem simplificadamente, ele vai entrar em contato com alguns grandes players, né, que são grandes bancos, e vai perguntar quanto que você está comprando o dólar agora? Quanto você está vendendo o dólar agora? Pergunta para cada um deles e faz uma média. É assim que é formada a PETAX. Então, é literalmente a média do dia. Ela é muito utilizada para quando você precisa fazer uma conversão em algum contrato, por exemplo, né, fechou um contrato mercantil e eu preciso estabelecer um valor em reais, né, quero fazer uma conversão, mas não estou fechando o câmbio agora, então qual que é o câmbio que eu vou utilizar? Vou usar um câmbio que vai me favorecer? Não é justo com o importador. Então, para ficar justo para ambos, geralmente é utilizado a PETAX, porque é essa média. Então, não vai ter esse viés, né, de pegar uma taxa que é melhor para o outro. O interbancário, então, como eu falei, são as operações entre bancos, né, são operações com entrega em 2 dias. O que é isso? É aquele famoso spot, a gente fala, que é a moeda que é entregue e recebida em 2 dias úteis. Isso vai ter influência lá também na nossa cotação do câmbio. E também para a gente entender qual que vai ser o fluxo do envio da moeda ou do recebimento da moeda. Né? Aquela coisa de, o meu importador me pagou hoje, Matheus,
ele me apresentou aqui o comprovante, mas ainda não chegou. Por que está demorando? Porque o banco não está processando? Não, porque ele fechou, vai demorar 2 dias para chegar, né, vai passar por vários países, e também tem como que ele fechou essa operação. Né? Será que lá ele fechou em D0 ou será que ele fechou em D2? Então, isso vai influenciar no prazo que você vai receber o valor. Então, tem que ter isso em mente, porque, especialmente quando o empresário está com um caixa muito apertado e está com uma expectativa muito grande de receber um valor em determinada data. Né? É difícil você se ater a isso, porque pode ter muitas variações, né? Inclusive de como ele fechou e quando que vai chegar. Ali as definições de câmbio comercial, câmbio financeiro e também ali a definição de câmbio turismo. Né? Eu acho que todo mundo lembra quando passava lá no jornal, até nem sei se eles ainda colocam assim hoje em dia, como o câmbio turismo. O câmbio comercial está tanto, mas o câmbio turismo está tanto. Por que tem essa diferença? Depois que teve a unificação dos mercados, né, de câmbio, a gente tem hoje só uma única cotação, tá? Que é o câmbio comercial. Então, a partir desse câmbio é que vai ter o que hoje é chamado de câmbio turismo, que nada mais é do que um câmbio mais caro, que é aquele câmbio que vai ser usado para você comprar em espécie, por exemplo. Então, se você falar assim, Matheus, eu preciso comprar uma mercadoria no exterior, é melhor eu comprar dólar numa casa de câmbio ou eu fazer o envio desses dólares para o exterior? Ou o contrário também, receber via banco ou ele trazer para mim os dólares e eu vender aqui. Né? Então, quando você está falando em espécie, tem que pensar que tem o custo daquele papel. Aquele papel, ele tem que ser transacionado, ele tem que ser revendido, ele tem que ser muitas vezes importado. Então, é meio estranho você pensar em importar dinheiro, mas o banco, para ele ter fisicamente os dólares aqui, ele tem que trazer aquilo dos Estados Unidos. Então, ele compra dos Estados Unidos aqueles dólares, ele importa aquilo, e tudo isso tem um custo. Né? Então, por isso que ele é mais caro, ele é mais spreadado, que a gente fala. Né? Porque o banco, ele trabalhou no interbancário o valor, e agora ele quer lucrar. Né? Então, o banco, todas as instituições financeiras visam o lucro, assim como as empresas também. Né? Então, o banco comprou no interbancário a R$5, por que ele vai vender para você a 5? Não, ele vai vender para você por menos. Né? Então, assim, no caso, pensando na exportação, né, que você quer vender o seu dólar para ele vai te oferecer R$4,90, né, porque ele quer ter esses 10 centavos de spread, que nada mais é do que o lucro dele naquela operação. Então, voltando ali, o câmbio comercial é aquele câmbio de importação e exportação, né, é o que vocês vão utilizar. O câmbio financeiro é quando não envolve mercadoria. Então, vai ser, por exemplo, um serviço que foi prestado, né, ou um pagamento de juros, por exemplo. Todo câmbio que não vai envolver, literalmente, alguma mercadoria física, né, é o câmbio financeiro. Algumas informações também importantes ali com relação à diferença do câmbio comercial do financeiro vai ser com relação à legislação tributária. Né? Hoje, quem já fez alguma exportação e recebeu dólares do exterior, vai saber que não tem imposto de renda nem IOF nessa operação. Né? Você vai falar, Matheus, mas então não incide impostos? Não, incide. Se você pegar na legislação tributária, ele vai incidir impostos, sim, sobre as exportações. Porém, a alíquota é zero. Né? Então, se você está fechando um câmbio de exportação de mercadoria, vai ter incidência zero de IOF e de imposto de renda. Diferente do câmbio financeiro. Quem já fez compra com um cartão de crédito sabe, né, que aquele dólar vai incidir IOF. Né? E geralmente é bem caro. Né, para a pessoa física, pode chegar até 6%, se eu não me engano, da alíquota, quando você vai comprar em espécie, né, num banco. Então, tem essa diferença tributária também que pode encarecer. Daqui os princípios da operação de câmbio, ele vai afetar o teu dia a dia. Né? Quando você estiver fechando o câmbio ali da sua exportação de mercadoria, isso aqui vai influenciar diretamente, né, esses princípios fundamentais, porque eles vão se traduzir em documentação e uma burocracia mesmo na prática. Né? Então, você tem o princípio da comprovação documental,
a legalidade da transação e a fundamentação econômica. Então, comprovação documental nada mais é do que aquele princípio de que todo câmbio tem que ser baseado num documento. Você precisa ter um documento que comprove a finalidade daquele câmbio. É uma exportação de mercadoria? Então, a gente vai ter documentos específicos da exportação, que a gente vai ver mais para frente. Ah, estou pagando um empréstimo internacional que eu tomei. Então, apresenta para nós o contrato desse empréstimo. Então, sempre tem que ter um documento. Ah, Matheus, mas eu já fui na casa de câmbio e comprei alguns dólares e não foi pedido nenhum documento para mim, porque abaixo de transações de valores mais baixos, né, especialmente abaixo de 3 mil dólares, não é solicitado documentos. Ah, Matheus, mas já fechei, já comprei mais dólares do que isso numa casa de câmbio e não pediram documentação. Pois é, daí a gente entra naquela questão de, será que todo mundo faz essa gestão corretamente, né, desses princípios? O Banco Central, ele fiscaliza isso. Mas será que ele vai conseguir fiscalizar todo mundo, né? Ele vai conseguir fiscalizar até aquela casa de câmbio que está lá dentro do shopping, se ele está exigindo todos os documentos? Mas toda transação acima de 3 mil dólares é obrigatória a apresentação de documentos. A legalidade da transação, claro, né? Toda transação não pode ter nenhum indício de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ou seja, se você está mandando dinheiro para o exterior e não apresentou documentos, isso aí já começa a parecer que é alguma lavagem, né, ou evasão, ou seja, tem que trazer ele para a legalidade, tem que estar comprovado. E a fundamentação econômica é se você, empresário, que fatura hoje 1 milhão ao ano, recebeu uma exportação, né, de 5 milhões de dólares de uma vez só, alguma coisa aí não está batendo, né? Ou seja, tem que ter um fundamento de você estar recebendo aquele valor. Tanto é que quando as suas exportações começam a ultrapassar o teu faturamento, especialmente para empresas que são 100% exportadoras, vai ser necessário uma comprovação e uma justificativa, tá? Assim que os bancos acompanham. Esses princípios são exigidos pelo Banco Central, porém ele não tem como fiscalizar diretamente. Então ele repassa isso para as instituições financeiras que operam. Então ele vai repassar isso para os bancos. Então são os bancos que vão te exigir os documentos, né, e todo esse embasamento. Isso vai se traduzir num banco, por exemplo, você ter um cadastro completo, ter uma análise de crédito feita, né, com o faturamento apresentado e apresentar os documentos corretamente. Aqui a apresentação documental, que a gente já conversou. A fundamentação econômica também, né, se a atividade da empresa condiz com a finalidade. Né? Então, se você ainda não vai começar a fazer exportação, tem lá na sua empresa que você é exportador, né? Você tem o radar da Receita Federal, você está exportando uma mercadoria que você diz que você produz para a Receita Federal. Então, esses são os princípios da fundamentação econômica, que vai ser analisado pelos bancos. Aqui, como que a gente classifica as operações, né, com os termos que são utilizados. Geralmente, quando você está operando com um banco, a visão sempre vai ser a do banco. Tá? Então, se você tem... você recebeu um dinheiro do exterior, dólares do exterior, referente a uma exportação. Né? Exportou mercadoria e recebeu. Daí você está com aquele dólar na mão. Né? Claro que ele não vem fisicamente, mas né, figurativamente você está com aquele dólar. E você precisa vender ele para alguém para você ter os reais, porque você não pode utilizar aquele dólar daquele jeito. Então, o banco vai comprar de você. Então, é por isso que, quando você fecha um contrato de câmbio de exportação, a gente fala que é um contrato de compra, né? Porque é o banco que está comprando. O contrário para a importação, que é um contrato de venda. Quanto ao tipo manual, a gente chama de câmbio manual, quando é aquele câmbio com cédulas mesmo, papel moeda mesmo. Então, quando você compra dólar para viajar para o exterior e usar, comprou ali na casa de câmbio ou no banco, aquilo é um câmbio manual. O câmbio sacado é o que usa movimentação em conta bancária, mas esse termo não é tão utilizado. As naturezas comerciais e financeiras, que a gente já explicou anteriormente, na comercial quando tem exportação e importação de mercadoria, e financeira quando não envolve mercadoria. Você tem, apesar de que você tem também exportação de serviços, tá? E ainda assim é considerado exportação. Você fala, Matheus, mas por quê?
por que a exportação, existe esse conceito da exportação de serviços? Porque toda a legislação brasileira, com relação a câmbio, ela vai sempre favorecer o exportador, né? Porque o país quer que as pessoas exportem mais do que importem, né? Ele quer manter a balança comercial favorável, a gente fala, ou seja, que entre mais dinheiro no país do que saia. Então, vai sempre favorecer a exportação. Então, tem sempre alguma operação, alguma linha de crédito para exportação que é mais interessante, que tem isenção de impostos, que é mais barata. E esse é um exemplo também, né, da gente ter para serviço, ter essa, não digo que é uma brecha, mas essa opção de você fazer uma exportação de serviço. Então, não sei se de repente algum dos empresários está no PX por exportação de serviços, né? É bem importante você ter essa diferenciação, porque você pode fechar ele tanto como financeiro como câmbio comercial. A única diferença vai ser a carga tributária. E o Matheus, prazo... se você me permite aqui, né, falar só um pouquinho, você perguntou se tinha empresa de serviço no PEX. Temos sim, né? Inclusive a PEX ultimamente mudou, ano passado mudou a metodologia de atendimento ao serviço. Então, inclusive tem empresário de serviço aqui presente. Então, muito legal você trazer essa informação. Ah, que show. Hoje em dia a gente vê muito mais do que antigamente, até por conta do crescimento dos serviços de tecnologia da informação. Sim. Né? Então, temos muito, eu tenho muitos clientes, né, que trabalham com exportação de serviços, que desenvolvem software, jogos, aplicativos, etc. Então, é muito comum e a gente ainda vai ver muito mais, né, porque cresce muito isso. Né? Hoje em dia você pode trabalhar de qualquer lugar. Então, a gente tem muita empresa brasileira exportando tecnologia, sim. E, como eu falei, a gente tem as linhas de crédito também voltadas para a exportação de serviço. Né? Então, a linha, por exemplo, do ProEx, não é o foco hoje a gente falar de financiamento de exportação, mas né, só emendando o assunto, a linha do ProEx também atende os exportadores de serviço, né, que é uma linha completamente diferenciada, sem impostos, sem tarifas, né, que o governo federal disponibiliza. Então, é bem interessante ter isso em mente mesmo, da exportação de serviços. Bacana, muito obrigado até por lembrar dessa questão aí, apesar do seu assunto de hoje, mas muito pertinente para as nossas empresas. Não, com certeza. E voltando ali, então, finalizando só quanto ao prazo, a gente tem o câmbio pronto, que a gente fala, que é aquele fechado no spot. Né? Nossa, o que é isso? Então, vamos lá. Câmbio pronto, porque ele já está literalmente disponível. Né? Você já recebeu, já está aqui no Brasil, você só quer fechar ele para liquidar em reais na conta. Então, dá para fazer essa associação. E o que é o spot mesmo? Spot é aquele que tem, lembra, liquidação em até D+2. Então, quando você, empresário, estiver fechando o teu câmbio, né, com essas informações aqui, a gente já tem como classificar. Né? Você vai ligar na mesa de câmbio, ou vai estar ali no computador, no banco, né, no site do banco ali que você estiver fazendo o acesso, gerenciador financeiro, enfim, você vai fazer a opção que você está fechando, então, um câmbio de compra, né, que é aquela noção de que o banco está comprando de você o teu dólar, é um contrato de câmbio comercial, exportação, e você está fechando um câmbio pronto, né, porque é aquele dólar que já chegou e você já quer liquidar em conta. Qualquer outra, com relação ao prazo, qualquer outro fechamento que seja mais que 2 dias úteis, vai ser chamado câmbio futuro. Né? Então, o câmbio futuro daí ele já tem outras conotações, já tem outras situações. O mais comum mesmo é você fechar no câmbio pronto, né, em até 2 dias. Mas você pergunta, tá, Matheus, mas por que eu vou fechar em até 2 dias úteis? Né? Qual que vai ser o benefício que eu vou tirar disso? Eu preciso esperar 2 dias úteis se o meu dólar já está disponível aqui? Não, não necessariamente. Mas a gente vai ver ali na frente como que isso vai afetar a tua cotação. Só fazendo antes da gente entrar nesse assunto, mas já falando então, a gente falou sobre câmbio, falou legislação cambial, né, como que funciona, mas como que esse dinheiro vem? Como que ele vem parar aqui no Brasil? Né? Porque aqui no Brasil, quando você faz uma transferência para outra conta, a gente sabe, né? Faz uma TED, hoje em dia faz um PIX, né? Então a gente sabe que tem intermediação ali do Banco Central e as instituições financeiras e pronto, é feito ali a transferência. Mas e quando você tem mais de um país? Né? Então você está operando com a China
e você está operando em dólar e está aqui no Brasil. Então, são 3 países. Né? Como que você vai fazer essa unificação? Como que você vai fazer essa TED internacional? Né? Sendo que cada um tem seu banco central, tudo mais. Então, a gente vai utilizar alguns sistemas que unificam todos esses países. Então, esses sistemas nada mais são do que grandes empresas. Né? Vamos pensar assim. A gente tem várias delas, inclusive alguns que vocês já devem conhecer. Uma bem popular que é utilizada para pessoa física é o Western Union. Né? O Western Union que hoje em dia você tem até algumas agências da Western Union que você pode utilizar para receber dinheiro, né? Ou mandar também, e você só chega lá e informa seu CPF. Né, e você consegue fazer a liquidação do Western Union e receber aquele valor. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, você entra numa agência Western Union ou alguma instituição que tenha contrato com a Western Union e você consegue receber o seu dinheiro. Outra empresa, outra associação de bancos que é utilizada é o SWIFT. Esse é o mais comum, tá? É o principal e é o mais seguro, porque ele vai utilizar de um sistema autenticado. Então, são mensagens autenticadas por bancos, ou seja, traz muita segurança para as transações. E esse sistema, SWIFT, que os bancos utilizam, ele até entrou na mídia recentemente, até quem não conhecia ficou sabendo, porque foi esse sistema que os países queriam tirar, e até tiraram efetivamente, agora não sei muito em detalhes como que está hoje em dia, mas a Rússia. Ou seja, você tirar um país do sistema SWIFT vai impedir toda e qualquer transação internacional. Então, imagina o que isso não significa para uma economia. Então, foi muito falado agora, recentemente, essa determinação. Então, vamos lá. O SWIFT... Ah, Matheus, mas eu achava que o SWIFT era um código SWIFT, né? É também. Mas quando você estiver fazendo a tua transação de exportação, você vai decidir como que você vai fazer essa transferência. Eu quero receber pelo sistema SWIFT, né? Ou seja, vai ser uma teletransmissão ou uma teletransferência, ou TT, que é utilizado. Então, quando você vê na fatura comercial, está lá, modo de pagamento, né? Termos de pagamento, TT, nada mais é do que essa teletransmissão, ou seja, você subentende que você vai utilizar o sistema SWIFT. E daí, para você utilizar esse sistema, o que você precisa? Né, você vai apresentar para o seu importador o código SWIFT do seu banco, que cada banco tem um código que representa ele, mais para frente eu vou mostrar aqui o código, e também o seu IBAN, né, que nada mais é do que o número da sua conta. Mas falando ainda um pouquinho sobre o sistema SWIFT, né, ele traz agilidade, ele traz segurança, porque é autenticado, então, assim, não existe fraude nesse sistema, porque é um sistema muito, muito seguro, né, que só os bancos têm acesso. Então, ele traz bastante lisura nessas transações internacionais. E ela depende muito de relacionamento entre os bancos. Então, se tem algum banco que, por algum momento, deixou passar alguma situação que não estava correta, o banco vai lá e corta o relacionamento. Então, é muito comum, por exemplo, você precisar receber um dinheiro do exterior e falar assim, eu não tenho como mandar porque a sua conta é em tal banco e o meu banco não tem relacionamento com o seu. Né? Então, os bancos, eles criam esses relacionamentos também, cada banco analisa outro banco para saber se eles vão trocar a chave, que a gente fala, ou seja, vão conversar via sistema SWIFT. O que isso é importante para mim na prática, Matheus? Justamente o que eu falei, você saber se o banco lá do teu importador tem chave trocada com o banco que você vai operar. Se ele não tiver, daí você vai precisar de um banco intermediário, né, que vai fazer essa ponte entre os dois bancos. Aqui, então, né, só um histórico do SWIFT, né, o sistema SWIFT que é usado. Não é feito com dinheiro em espécie, sempre é transferência por meio de dados criptografados. E daí aqui tem os exemplos dos códigos SWIFT, né, ou seja, cada banco tem o seu. Ali o primeiro, o Brasus 33, que a gente fala,
né, é o nosso código SWIFT de BB Nova York. Então, traduzindo ali, os primeiros 4 vai ser o código do banco, ou seja, Banco do Brasil. O US vai ser no caso, United States, né, Estados Unidos, em inglês. E o 33 vai ser a região, que é de Nova York. Então, é o Banco do Brasil, Nova York. O Brasdef na Europa e assim por diante, né? Então, a primeira coisa que você precisa, quando você quer receber um dinheiro do exterior, é saber os seus dados bancários internacionais. Então, você entra em contato com o seu banco e fala, olha, eu preciso saber qual é o código SWIFT aqui que eu vou utilizar para receber aqui nessa agência. É importante pedir o da agência mesmo, ali da cidade, porque como os últimos números ali mudam, cada região tem um código específico. E você vai pedir também ali para o seu banco qual que é o seu código IBAN. Código IBAN é um código internacional, né? Ele é um sistema internacional que ele é padronizado por vários países. Então, tem vários países que utilizam o código IBAN. Ah, Matheus, mas todo código IBAN vai ser igual, vai ter o mesmo formato que o outro? Não. Esse, por exemplo, é o formato do código IBAN no Brasil. IBAN é usado na Europa. Tá? Quem operar com a Europa vai ter que utilizar o IBAN. E a China não utiliza IBAN. Tá? Mas o que significa? Que se a China não utiliza IBAN, eu não preciso informar? Não, é o contrário. Você é exportador, você vai receber. Então, ele vai utilizar o teu IBAN para te pagar. Mas se você estiver importando da China e pagar algum valor para a China, como eles não utilizam lá, então você vai utilizar só o número da conta. Tá? Então, por isso que é sempre importante você, exportador, informar o teu IBAN, independente se o país utiliza. Ele nada mais é do que uma identificação ali do país, tem um dígito verificador, que é questão de criptografia, qual que é a instituição financeira, no caso aqui é um exemplo de Banco do Brasil, né? Então, o 001, né? Então, por isso as sequências de 0, 1, ali vai ter a agência e a conta, então dentro do IBAN vai estar a tua agência e conta, e no final o C1, quer dizer, conta corrente e primeira titularidade. Tá? Então, é isso que significa todo esse número do código IBAN. Ou seja, a cada conta corrente vai ter um código IBAN diferente. Aí, então, se mudou a conta, mudou o IBAN. Então, bem importante ficar atento a isso. Aqui os tipos de contrato de câmbio, a gente já falou, de exportação e importação, alteração, cancelamento, arbitragem. Esses são outros exemplos, mas acho que não vem ao caso. Então, a gente conversou então sobre a legislação cambial. Ok, a gente entende como é que funciona o câmbio. Você fez a sua exportação, recebeu os seus dólares, já sabe como é que chegou aqui através do sistema SWIFT. Mas e daí? Chegou via sistema SWIFT. E agora? O que eu vou fazer? Agora você vai entrar em contato com o seu banco, onde recebeu os dólares, e falar, né? Banco, você pode, por favor, liquidar esses dólares na minha conta em reais? Esse pedido, né, nada mais vai ser do que um contrato. Então, por isso que para cada fechamento de câmbio, quando a gente fala, preciso fechar um câmbio, você vai estar, na verdade, fechando um contrato de câmbio. Porque no contrato vai estar estabelecido o valor, o prazo da liquidação e a taxa cambial acordada. Né? Então, qual que foi a taxa que vocês concordaram ali, que ambas as partes concordaram para fazer aquela liquidação. Então, é por isso que a gente sempre precisa ter esse contrato de câmbio, né, para fazer quando faz o fechamento de câmbio. E quais são as etapas? Então, a gente tem, primeiro, a cotação do câmbio. Então, como que você vai fazer essa cotação? Basicamente, são duas maneiras. Ou você vai ligar numa mesa de câmbio e vai literalmente perguntar quanto que está o câmbio agora de exportação, e a pessoa vai te passar aquela cotação naquele momento. Eu tenho dólar agora R$5. Quer fechar? Não quer fechar? Pode fechar. Ou não, vou ligar depois, vou acompanhar aqui o dólar. Ou você faz a cotação via internet, né, num sistema que você vai preencher os dados, ele vai aparecer a cotação online e você vai concordar com essa cotação, digitando a sua senha e confirmando. Depois dessa cotação, então, daí sim, você aceitando, né, os termos e especialmente a taxa cambial, você faz a contratação. Depois disso, é feito o registro no sistema do Banco Central e a edição do contrato de câmbio.
Na sequência, é feita a efetivação do contrato no sistema do banco, e daí, por último, a liquidação. Então, o contrato de câmbio, ele é, em alguns aspectos, ao contrário, porque você primeiro fecha a cotação, para depois você assinar o contrato, para daí no final ter a liquidação. Então, você vai ter um contrato depois que você já fechou o câmbio. Né? Então, por isso que quando você trabalha com uma instituição financeira, a questão do relacionamento é sempre muito importante, porque tem sempre um grau de confiança ali no fechamento de câmbio. Por quê? Como a cotação é feita antes do registro, né, ou seja, lá no final que você vai assinar o contrato, claro, isso não falando num fechamento de câmbio via mesa de câmbio, né, em que você vai ligar, falar, perguntar, falar fechado, e daí você vai ter um contrato de câmbio para assinar. Então, o que te impede de não assinar esse contrato? A taxa do dólar subiu mais agora, então eu acho que eu não vou assinar esse contrato. E daí eu vou fechar de novo, ou vou deixar como está, mas não vou assinar. Né? Isso acaba com o teu relacionamento com o banco, né? Porque o banco ficou com aquela posição. Né? O banco teve que nivelar aquela posição. Né? Para todo contrato de câmbio de compra, tem um de venda por trás. Então, isso prejudica o banco e vai prejudicar o relacionamento entre vocês. Então, por isso que é bem importante, né, no câmbio, você assumir a tua palavra. Né? Se você fechou aquele câmbio, vai até o final. Às vezes tem alguns empresários que no começo querem aproveitar uma oscilação ali da moeda que ficou mais favorável para eles, mas é um fechamento desses que você não assina o contrato, não apresenta documentos, e você vai minando o teu relacionamento com a instituição financeira. Né? A instituição vai ver aquela empresa como uma empresa não confiável. Então, o dia que tiver um fechamento muito grande, por exemplo, ou diferenciado, o banco já vai, de repente, não querer ou te exigir garantias, ou de repente colocar um preço mais alto. Né? Não, esse daqui eu tenho que colocar uma cambial mais alto, porque arrisca dele não assinar. Então, muito cuidado nesses momentos, né? Principalmente quando está começando, para não querer ali se aproveitar de alguma situação. Tá? Tem muito essa questão da confiança nos fechamentos de câmbio. No câmbio pela internet não é mais difícil isso, porque quando você assina digitalmente, coloca a sua senha, você já está fazendo a cotação, a contratação e o registro tudo ao mesmo tempo. Você já vai assinar a operação e tem vezes que você dá o ok e já acredita até na conta. O sistema faz tudo muito online. Então, é mais difícil de você ludibriar ali a instituição. Aqui a parte da formalização, que a gente falou, e a liquidação depois em D0, D1 ou D2, que eu tinha comentado. Então, aqui a gente vai lá na taxa cambial. Né? Como que é formulada a taxa cambial? Ele vai variar de acordo com o dia que você quiser os reais na conta. Ou seja, você recebeu o valor do exterior, chegou para você, 10 mil dólares, já está ali disponível. Você precisa fechar o câmbio para acreditar na sua conta. Né? Hoje, dia 15, quarta-feira. Quando que você quer esses reais na sua conta? Vai falar, não, quero hoje mesmo, porque daí eu já posso utilizar, investir e tudo mais, né? Mas você pode liquidar ele em até 2 dias úteis, 2 dias a mais. Mas por que eu faria isso? Porque a taxa cambial vai ser mais favorável para você. Então, lembra que no spot é em D2? Então, a taxa base vai ser sempre em 2 dias úteis. Então, por isso que está ali no nosso D2, 5,32,52, né? Spot. Então, esse vai ser o teu principal, 2 dias úteis. Ah, Matheus, mas eu estou com uma urgência, eu preciso pagar a minha folha, eu preciso desses reais hoje mesmo na conta. Ok, então a gente vai te antecipar esses reais na conta. Só que eu te antecipando, são 2 dias que o banco fica sem esse valor. Né? Ou seja, o banco não tem como trabalhar com esse valor, porque ele está literalmente te adiantando esse valor na sua conta, porque o spot é em 2 dias. Então, a taxa vai ficar pior. Então, ali, para D1, ele já cai para 5,3247, e no D0, isso é só um exemplo, tá, gente? Não é sempre essa variação. É só uma foto em determinado dia, tá? As oscilações podem ser maiores ou menores do que isso. Mas nesse exemplo aqui, o D0, ou seja,
no dia de hoje, ficou em 5,3242. Então, a gente perdeu 1 ponto na terceira casa com isso. Nossa, Matheus, é muito pouco. Não vai nem fazer diferença isso para mim. Hoje em dia, com a Selic, na maneira como está, realmente, de repente, 2 dias de aplicação a 100% do CDI, você consegue mais do que isso. Mas quando a gente está falando de grandes volumes, né, por exemplo, um lote de 10 milhões de dólares, vai fazer bastante diferença. Né? Então, por isso essa variação que é importante a gente colocar. Se você não está com pressa, de repente veja quanto que fica no D2, né? De repente fica mais favorável ali. Daí, além dessas oscilações pela data, né, se você quer no D0, no D1 ou no D2, lembrando que é sempre dias úteis. Tá? Então, por exemplo, hoje é o D0 na quarta-feira, amanhã é feriado na praça, ou seja, aqui no Brasil. Então, como você quer liquidar em reais na conta, então você vai utilizar o calendário da praça. Então, amanhã é feriado aqui, então o D1 não vai ser amanhã, o D1 vai ser na sexta-feira. Tá? E o D2, por consequência, daí, lá na segunda-feira. Então, além dessa variação que a gente tem na própria taxa, a gente tem as oscilações diárias, né? Ou seja, a oscilação que acontece durante o dia. É muito comum também, quando a empresa não tem tanta expertise com relação a câmbio, ela chegar e perguntar assim, Matheus, quanto que está o dólar hoje? Eu falar assim, como assim o dólar hoje? Né? Você quer saber o dólar agora? Porque daqui 1 minuto já vai mudar. Daqui 5 segundos já vai ser outro. Né? Então, a gente não tem o dólar do dia. O dólar varia a todo segundo. Ele está todo segundo variando. Então, eu trouxe aqui até um gráfico para ver como que o dólar pode oscilar num dia todo. Tá? Então, você fechar um câmbio, tem empresas que às vezes o mesmo financeiro que faz o fechamento do câmbio, ele tem outros afazeres. Então, ele vai fazer a agenda dele e de manhã ele vai responder e-mails, fazer outra coisa, vai fazer o financeiro, e daí à tarde ele vai parar para fazer o fechamento do câmbio. Mas será que a tarde era realmente o melhor horário para fechar o câmbio naquele dia? Será que a tarde não tinha, de repente, algum pronunciamento do presidente já agendado, ou uma reunião do Copom que já estava previamente agendada? Então, é sempre bom ter um cuidado de que horário do dia que você vai fazer o teu fechamento do câmbio. Tá? A Petax, ela é formulada, então ele abre às 10, antes tem um pré-mercado, que os bancos já operam entre si, mas o mercado geral, né, o mercado primário abre ali às 10 horas. E hoje em dia, até no gerenciador financeiro, você já consegue fechar antes das 10 também, não fica assim tão rígido, está melhorando já isso. E a Petax é formulada a 1h10. Tá? Você entra lá no site do Banco Central, você vai ter a Petax da 1h10, daí a Petax do dia. Então, geralmente, ali, se você quer um câmbio mais próximo à Petax, fecha em torno desse horário, que a chance vai estar maior de você estar mais próximo da Petax. E, geralmente, à tarde, até por conta da Petax, horário de almoço das empresas e tudo mais, geralmente sobe um pouquinho. Então, essa coisa de você, às vezes, fechar o câmbio de manhã, espera a hora do almoço, até nesse exemplo aqui, ó, a partir da 1 hora deu uma subidinha. Essa é uma regrinha, assim, de que quem opera bastante sabe, às vezes não tem muita explicação, é mais, né, mais de experiência, mas no comecinho da tarde sempre dá uma subidinha ali o dólar. E aqui, nessa notícia aqui, dólar dispara 8,15, na época, né, imagina, 3,389 e bolsa despenca 8,8% após a eleição da JBS. Então, assim, essa foi uma notícia que saiu lá em 2017 e que impactou muito fortemente o dólar. Então, aquela coisa de qual que é o melhor momento para fechar? Né? Você pode estar acompanhando ali durante o dia, a melhor a qualquer minuto ser uma notícia. Agora, trazendo já aqui para a exportação mesmo, o câmbio, né? Então a gente tem ali o fluxo da moeda até o contrato de câmbio e o fluxo da mercadoria com a sua respectiva documentação, né? Até você tirar lá a DUI, ou seja, a Declaração Única de Exportação, quer dizer, a mercadoria saiu mesmo, né? Foi exportada.
aqui você tem todo um rol de documentos que vai envolver exportação. Talvez, eu não sei até se vocês já já viram isso com o PX, mas se ainda não viram, vão ver, não sei, né, que etapa que estão, mas todos esses documentos envolvem uma exportação. Então, desde a fatura pro forma, fatura fiscal, conhecimento de embarque, e nem todos eles vão ser exigidos também. Vai depender muito de qual etapa da exportação você está. Agora, um documento que sempre vai ser exigido, se não for exigido agora, vai ser exigido depois, vai ser a DUI averbada. Aí aqui eu friso bem o averbado. Por quê? No fluxo de despacho aduaneiro, você tem até a averbação, você tem várias etapas. Então, desde o registro da DUI, em que tem a confirmação, ou seja, lá no antecipado, deixa eu só fechar aqui acho que está falhando um pouquinho, eu vou desativar aqui a minha câmera. Pronto. Então, desde o registro da DUI, você tem só uma DUI confirmada. Então, nesse fluxo aqui, você a exportação. Então, para o banco, ela não tem valor. Então, por isso que eu falo que a única DUI que vai ter valor para o banco, que vai realmente comprovar, é a averbada. Quando sai realmente a averbação do embarque, seja por qual canal for. Matheus, teria que só como você repetir que você acabou de dizer que deu uma oscilação aí na internet sobre a questão da DUI. Isso, que no caso a DUI que vai ser utilizada para comprovar realmente uma exportação, né, no sentido de um fechamento de câmbio, vai ser a DUI averbada mesmo. Né, ou seja, só como eu sair a averbação final, não uma DUI registrada, confirmada, enfim, só a averbada mesmo. Perfeito, obrigado. E aqui que a gente tem, então, coloquei nesse slide essa diferença do momento do câmbio. Né? Então, a gente vai ter um pagamento antecipado, que vai ser antes do embarque da mercadoria, e um pagamento postecipado, que vai ser após o embarque. O que isso vai influenciar? Vai influenciar em qual documento que você precisa apresentar na hora do fechamento de câmbio, porque nada te impede de receber um valor de uma exportação antecipadamente, né? Ou seja, antes do embarque. Então, você já pode receber antes um adiantamento e já fechar esse câmbio. Você não precisa comprovar que você exportou ainda. Nesse caso, no antecipado, vai ser solicitado apenas uma fatura pro forma. Essa fatura pro forma é uma fatura simples, só os dados básicos da exportação, né, mas já tem que ter para quem está sendo vendido, qual o valor e qual a mercadoria. E se for numa exportação, um fechamento de câmbio de pós-embarque, daí já vai ser solicitado uma fatura comercial com o conhecimento de embarque, né? E no final, a gente sempre vai exigir a DUI. Né? Então, via de regra, fez pagamento antecipado, você vai ter 360 dias para nos apresentar a DUI averbada e comprovar aquela exportação. Se não, você lembra lá dos princípios, né, da documentação, da legalidade, você não comprovou que você exportou a mercadoria e você recebeu um dinheiro de fora. Então, esse fechamento de câmbio não está legalizado. Então, por isso que a todo fechamento de exportação tem que apresentar a DUI para o banco. Senão o banco vai trazer alguma sanção ali para você, vai te bloquear para novos fechamentos, né, vai te impedir de fechar novos câmbios enquanto você não comprovar. Então, no antecipado você tem os 360 dias, e se já tiver embarcado a mercadoria, se você já tiver a DUI averbada, já fecha o câmbio com a DUI averbada, porque daí você não vai ter que comprovar mais nada depois, né? Já finaliza naquele momento. Se você fechou um câmbio errado, ou não frustrou a transação comercial, a exportação, né, não teve sucesso, e já tinha fechado um câmbio antecipado. E agora, o que você faz? Né, então, você precisa cancelar esse câmbio. Então, como que a gente faz isso?
né, tem várias maneiras, seja por uma alteração de contrato ou justamente um cancelamento de contrato de câmbio. Porém, ele não é tão livre assim, né, até porque para evitar mesmo que as pessoas recebam algum dinheiro do exterior, fechem como exportação, com os benefícios que a exportação de mercadoria tem, e depois não comprovem, né, só faça uma alteração e cancelamento e pronto, né, não é bem assim. Então, alteração, por exemplo, você não pode alterar o comprador, o vendedor, o valor da moeda e a moeda. Então, ou seja, a alteração do contrato de câmbio ele é bem fechado, né? Então, você não pode fechar um câmbio e depois, Matheus, agora eu quero alterar. Aqui eu quero mudar esse dólar para outra taxa. Não tem como, o Banco Central não permite, né? Para justamente não ter essa manipulação da taxa. Ou, fechei esse câmbio, era de recebimento daquele importador, eu quero trocar agora. Esse contrato aqui é daquele outro importador, posso fazer? Não. Cada contrato tem o seu comprador, vendedor, a taxa e a moeda. E, por fim, o cancelamento, ele vai ser, na verdade, um contrato novo. Tá? Então, ele é fechado, é literalmente fechado um contrato de cancelamento. E esse cancelamento, ele vai ser a ponta inversa, ou seja, você fechou um contrato de câmbio de exportação. No cancelamento, ele vai ser praticamente como se você estivesse fechando um câmbio de importação. Então, ele vai usar a cambial da ponta inversa, por isso que a gente fala. Ou seja, o cancelamento não vai ser na mesma taxa que você fechou. Pode acontecer ser a mesma? Pode, mas é por muita sorte mesmo, né, de ser exatamente a taxa que você fechou antes, numa ponta, na outra ponta está igual. Então, cuidado porque todo fechamento de câmbio, para você sair daquela posição, ela pode ser onerosa, né? Porque nesse cancelamento, ele pode ficar mais caro do que você recebeu. Então, pode ser que você, para cancelar esse câmbio, você vai ficar devendo ainda, né? Vai ter que pagar para cancelar o câmbio, para não ficar bloqueado junto à Receita Federal e ao Banco Central, por exemplo. Né? Então, é bem importante você, na hora do fechamento, ter certeza do que está fechando, os dados estão corretos, né? Tudo certinho. Matheus, se você me permitir, eu estou aqui recebendo perguntas, estruturando para deixar para o final da apresentação, mas tem uma pergunta em específico que apareceu agora, porque você acabou de falar da Receita Federal, o cuidado que você sempre tem que ter junto à Receita Federal, né, para declarar tudo certinho, para não dar problema. E aí tem uma pergunta aqui da Bibiana, que talvez seja mais pertinente eu te passar agora, porque no final, como você acabou de falar isso, né? Eu vou ler aqui. E se o cliente quer pagar em espécie, né, para o agente comercial trazer o valor X para a empresa no Brasil, como vincular esse valor em espécie com a documentação desta fatura comercial sem ter problemas com a Receita Federal? Nesse caso, por exemplo, ele levou a mercadoria, então, lá para o exterior, é isso? Ou ele comprou aqui e levou para... Bibiana, se você puder responder aqui no chat, né? Eu acho que... Alguma coisa assim? Não. Matheus, tem como você... Desembaraço, tudo da Receita. Eu acho que, não sei se foi só aqui no meu, mas não deu para lhe ouvir. Será que talvez fosse melhor desativar o vídeo e se você puder repetir a sua resposta? Aliás, acho que você fez uma pergunta aí, né, de 2 cenários. Bibiana, se você no caso, acho que, não só tentando entender melhor ali a pergunta, acho que é quando realmente você importou a mercadoria, né, junto à Receita Federal, mas vai receber em espécie, né? Então, assim, é como se você estivesse fazendo uma exportação e você não recebeu ainda o valor. Então, a mesma coisa, por exemplo, de um exportador que vai receber, o cliente comprou via pedido com o agente comercial. Então, vamos supor que já está com a DUI averbada, mas você ainda não recebeu. Que falhou novamente aqui seu áudio, mas de qualquer forma tem uma informação nova aqui, né? A Bibiane colocou. A exportação de calçados, cliente comprou via pedido com agente comercial. Então, vou repetir aqui, que eu não sei que parte que falhou.
Tá falhando ainda o som? Não, agora tá legal, agora tá legal. Então vamos lá. Bigan, acho que para resumir, você não vai ter problema com relação à Receita Federal, porque é o mesmo caso de... Vou te dar um outro exemplo, para você imaginar assim, como é tranquilo assim, uma situação dessa, que a Receita não vai te exigir essa comprovação do câmbio. Imagina que você fechou uma exportação e você vai receber a prazo ela. Então, assim, você já vai ter a DUI averbada, né? Você já vai comprovar a tua exportação de mercadoria, mas ainda não recebeu. Então, assim, isso vai estar no contrato mercantil de vocês. Vou receber 30 dias depois do envio da mercadoria. Então, esse caso é praticamente o mesmo, assim, você pode até se basear um pouco nesse. Você vai receber em espécie ali, é como se você não tivesse fechando o câmbio, na verdade, né? Mas na prática, assim, você não poderia, tá? Esse recebimento de espécie, porque você não tem como atrelar esse valor em espécie a uma exportação, porque toda exportação de mercadoria você precisa ter o contrato de câmbio de exportação. Então, quando você quiser vender esses dólares novamente, o banco não vai comprar de você esse valor em espécie como um câmbio de exportação, entende? Porque o banco, geralmente os valores em espécie, eles são feitos só uma recompra. E essa recompra, ela partir de um câmbio de turismo. Tá? Então, assim, geralmente, compra e venda de moeda em espécie aqui no Brasil é para fins de turismo. Essa vai ser a regra geral. Tá? Tem casos de exceção, mas a regra geral moeda em espécie para turismo. Então, você não vai conseguir, como eu te falei, ter esses benefícios da isenção fiscal. Você teria que utilizar esse dinheiro em espécie para você usar numa viagem, alguma coisa assim, sabe? Mas não vai ter como revender ele. Ou seja, o mais indicado seria ela realmente receber, né, via uma transação internacional, com um contrato de câmbio, para ter a isenção do IOF, para o dinheiro também entrar de forma correta na pessoa jurídica, contabilmente falando. Perfeito, constar ali no teu faturamento, né? Então você ter tudo isso mesmo. Porque também, imagina, você recebeu esse valor em espécie, como que você vai colocar no teu faturamento depois? Você, né, vai acabar misturando um pouco as coisas. Joia. O ideal é depois que entrar, que não vai te atrapalhar. Matheus falhou de novo um pouco, mas eu acho que deu para compreender, né, que é melhor ter um ciclo completo aí fechado, né, o dinheiro realmente entrar via transação internacional e tanto fechar a questão contábil como de comércio exterior e documental, né? E a Bibiana acabou de dar um feedback aí, conseguiu sanar a dúvida aí. Muito obrigado. Não, beleza. Agora, eu já estou caminhando aqui para o final mesmo, na verdade já finalizei aqui, tá, Thomas? E daí até queria apresentar para vocês um cronograma de cursos que a gente tem no Banco do Brasil. Esse é o cronograma do segundo semestre. Então já teve até um de drawback, agora no comecinho do mês, mas a gente vai ter um de proteção financeira, que é um assunto bem interessante também, que a gente fala de trava cambial, né, como que você se protege de oscilação do câmbio. A gente vai ter em julho mais voltado à importação, mas em agosto já vai ter um curso de exportação, tá? E acho que mais para frente, lá em outubro, financiamento à exportação também. Então, assim, esses cursos do banco são cursos pagos, não são exclusivos para correntista, então qualquer um pode participar. Ele é bem barato, tá, gente? Não é nada assim absurdo, não. Acho que, se eu não me engano, estava em torno de R$200 um curso desse. E ele é online mesmo, não é gravado, e são com profissionais também da área. Eu não ministro nenhum desses cursos, então todos esses cursos vão se aprofundar muito mais e com outros profissionais. Então, eu realmente recomendo para quem está começando. E daí aqui já, né, o agradecimento final, eu coloquei aqui o link para as inscrições, quem tiver interesse nos cursos, se aprofundar, o meu e-mail, como eu falei, e esse é o meu telefone corporativo, né, também por WhatsApp, quem quiser pode ficar bem à vontade. E daí acho que agora a gente pode ir para as perguntas finais. Thomas, se alguém... Joia, Matheus. Tem algumas dúvidas aqui. Tem algumas dúvidas aqui. Antes de partir para as dúvidas, parabéns aí pelo seu trabalho, pela palestra, foi muito boa. E vamos lá, vamos para as dúvidas, né?
Vou seguir aqui com outra dúvida que a Bibiana tinha colocado durante a apresentação. Eu creio que você já acabou sanando essa dúvida, mas, né, por segurança. Teve uma hora que ela falou assim, sobre antecipação de câmbio, também poderia falar como funciona. Teve uma hora que você falou do D0, D1, D2, né, o normal é receber em D2, mas a pessoa pode antecipar para o D1. Bibiana, talvez você possa nos dar um feedback, era isso ou era outra dúvida aí? Talvez a Biana esteja perguntando também sobre antecipação, como, na verdade, como financiamento, Sim, né? bem capaz. Isso, então, porque a gente tem a antecipação do contrato de câmbio, né, ou seja, o ACC, que é uma linha de financiamento que os bancos têm, né, para fazer justamente uma antecipação de uma exportação. Então, né, a gente pode fazer depois, outro dia, falar só sobre financiamento, né, eu já fiz até um encontro desse falando só sobre financiamento e exportação, entrando em detalhes em todas as linhas, mas só adiantando para você, existe sim. Tá? E a gente faz, para você ter uma ideia de quão simplificado você só precisa ter uma ideia de que você vai fazer uma exportação e a gente já consegue fechar um contrato de antecipação desse, porque você não precisa apresentar nenhuma fatura pro forma, sabe? Então você pensar assim, eu vou fazer uma exportação ainda, mas eu preciso comprar insumos, né? Preciso me capitalizar, a exportação vai sair daqui a 6 meses. O banco vai lá, fecha o câmbio no dia e te paga aquele valor como se você já tivesse recebido do exterior. E daí te cobra um juro sobre isso. Essa é a linha mais simples, a mais rápida e a mais acessível assim, para exportação. Bacana, ajuda bastante o fluxo de caixa da empresa, né? Com certeza. Falando em financiamento, né? O Assis também perguntou, né? Perguntou em uma pergunta mais geral, né? Queria saber mais sobre linhas de financiamento. Isso. Você mencionou aí também o ProEx, não foi? Isso. O ProEx também é uma linha bem importante, né? Tem bastante empresa, inclusive Bibiana, aí fica a dica de calçados que faz ProEx, tá? Porque o ProEx ele é uma linha que não atende a todas as mercadorias. Tá? Geralmente são mercadorias um pouco mais trabalhadas, assim, são mercadorias com maior valor agregado. Então, commodity não é financiada pelo ProEx, mas a maioria dos produtos assim que são exportados ele ampara. E ele vai financiar não como uma antecipação, mas já na fase do pós-embarque. Tá? Então, é uma linha de pós-embarque para aquele cliente que você quer dar prazo para ele. Né? Então, você pode entrar num acordo ali com ele, por exemplo, ele não quer te pagar antecipado, ele tem receio, você fala, ok, então vamos fechar aqui no a prazo. Né? Eu embarco a mercadoria para você, você recebe, você olha a mercadoria, vende ela e daí você me paga. Pode ser assim, combinado assim? Você vai lá e antecipa esse recebimento, sabe? Com a linha do ProEx, que é uma linha do governo federal, não tem incidência de tarifas, como eu falei, né? Então, assim, vai ser só os juros da operação mesmo, e o Banco do Brasil, ele é exclusivo, a instituição financeira exclusiva que opera com essa linha. Tá? Então, se vocês tiverem interesse, né, a gente pode conversar depois, mas já tem que ser correntista do banco, ter experiência de crédito e tudo mais. Na verdade, ele não vai impactar a tua análise de crédito. A linha do ProEx, ela é do governo federal, então, assim, ela, inclusive, o risco da operação é risco do governo federal. Então, assim, se você tem faturamento, naquele exemplo que eu dei, estou faturando 500 mil por mês, 500 mil reais por ano, e chegou e eu quero fazer uma exportação gigantesca aqui de 2 milhões de dólares, exportei tudo isso, produzi, exportei e quero antecipar tudo isso pelo ProEx. O ProEx antecipa para você. Então, assim, você, claro, precisa ter uma garantia bem forte, né, uma garantia internacional, ele tem uma série de critérios, mas ele é muito bacana, assim, porque você não precisa nem ter limite de crédito, na verdade, com o banco, tá? Para operar com o ProEx. É bem bacana. E olha aí, acabou sendo certificado as suas palavras aí, Matheus, que a Bibiana acabou de colocar também um comentário muito legal aqui, né? Conseguimos melhorar a precificação dos produtos para clientes que conseguimos ampliar o ProEx. Exatamente, essa é a ideia. Você conseguir, ele, de repente, dar um prazo, negociar com essa questão do prazo, né? E às vezes a taxa do ProEx está mais atrativa do que então, a negociação. Então, realmente, é bem joia. Joia, coisa boa, né? Vale destacar novamente, né, que o Banco do Brasil é parceiro aí do PXRN.
Eu mesmo, salvo engano, né, Matheus, encaminhei, eu acho que 2 empresas no momento para você, agradeço aí a atenção. Recebi aqui uma outra pergunta, uma pergunta bem avançada, que foi do Felipe, né? O Felipe perguntou: qual o significado do valor efetivo total? Já realizei transações cambiais e nem os funcionários sabiam responder essa pergunta. Deu uns risos Ah, aqui. Tem como ajudar aí o Felipe? claro, não, com certeza. O valor efetivo total, engraçado, Felipe, eu até não ia entrar nesse ponto ali, eu até tinha um slide com o VET, eu juro para você, mas eu acabei tirando porque eu não queria entrar em muito detalhe do contrato de câmbio, porque todo contrato de câmbio ele tem o VET, né, que é esse valor efetivo total. E nada mais é do que um custo efetivo total, só que para o banco, só que para o câmbio, desculpa. Então ele vai ser a tua taxa cambial mais os teus custos que você teve ali na operação, ou seja, a tarifa. Então, que tarifa é essa? A tarifa do fechamento. Então, se você pega numa tabela de tarifas lá de qualquer banco, vai estar lá, quanto que custa uma TED? Tantos reais. Quanto que custa um fechamento de câmbio de exportação? Ah, R$ 100 por contrato, R$ 400 por contrato. Então, para o cálculo do VET, lá no teu contrato de câmbio, vai estar lá US$ 10.000 fechados a R$ 5, mais que R$ 400 de tarifa, isso deu um VET de tanto, né? Ou seja, ele vai dar uma taxa um pouco mais cara do que a taxa cambial, porque vai estar embutida nessa taxa a tua tarifa. Então, se você fechar um câmbio sem tarifa, o teu VET vai ser igual à tua taxa cambial. Tá? Joia, É o já expectativo agradeceu total. aqui o Felipe. Conseguiu tirar essa dúvida bem importante. Outra dúvida do Felipe, você falou no final da sua apresentação, Matheus, de aliás, de uns cursos, né? A pessoa recebe um certificado quando faz um desses cursos do Banco do Brasil? Isso. Recebe também. A gente tem modalidades in company também, que a gente pode fazer personalizado, de repente ali é uma empresa grande, né? Ou até, às vezes o PX, por exemplo, vocês podem até se juntar e fazer um grupo grande. É bem aberto, sabe? Essa parte Ah, de bacana. consultoria do banco é bem aberto, então sempre dá para negociar. Mas individualmente ele é só entrar naquele site, aquele link que está ali na tela ainda, que você pode fazer uma inscrição individual. Vai Perfeito, ser perfeito. certificado sim. Uma dúvida aqui que surgiu também, né, como eu já tinha mencionado, estamos atendendo algumas empresas aí de serviço, né, que é para fechar o câmbio na exportação de serviços, né, quais são os documentos necessários? Você falou aí da DUI, quando é serviço, uma DUI também é necessária? Qual seria o procedimento, né, quando a gente fala de serviço? Certo. Antes a gente tinha lá no site do Banco Central o tal do Cisco Serve, né, que era Sim, como se fosse o Siscomex, só que para serviços. uma Então, ferramenta bacana. antigamente, até não muito tempo atrás, na verdade, né, acho que foi do ano passado, se eu não me engano, para você fechar um câmbio de exportação de serviço, você teria que apresentar lá no final a comprovação de que você incluiu lá no Cisco Serve. Né? Então, seria a fatura no começo, né, uma fatura pro forma, igual a exportação de mercadoria, e lá no final você comprova a exportação do serviço com o Cisco Serve. Mas aí o Cisco Serve foi desativado, então hoje em dia você não precisa nem mais fazer essa comprovação final. Então, basicamente vai ser a fatura ali do serviço prestado, você está habilitado o teu radar, né, na Receita Federal, né, para você fechar a exportação mesmo que seja serviço, né, você tem que ter essa habilitação inicial, né, por ter essa característica da exportação, tem que estar ali no teu KNAI. Então, assim, a empresa tem que estar ali redondinha, justamente que está prestando aquele serviço, sabe? Mas, Agora, documentos assim vai ser só uma fatura mesmo, hoje em dia está bem mais simplificado. Um pelo que você contrato que tenha. Pelo que você está falando, no caso, seria bem menos exigente do que a exportação de bens em termos de documentação, né, para receber. E acaba sendo. Hoje em dia tá. Uhum. Joia, perfeito, perfeito. Desafios, né, até um pouco macroeconômicos, né, a gente está vivendo aí essa crise com a Rússia, você está vendo, Uhum. as dúvidas não param, né? Como é que está funcionando isso? Você até mencionou, né, você até chegou a falar um pouco da Rússia, Uhum. né, antes a moeda utilizada era euro, como é que resolver isso, né, se a pessoa tiver um cliente lá, dá para fazer negócio com a Rússia?
Tá bem complicado, sabe? Antes, realmente, era só uma sanção dos Estados Unidos, então era muito mais fácil você fazer uma exportação, né, para a Rússia, um pagamento para a Rússia, ou receber da Rússia em euro, porque a Europa ainda não estava, né, com nenhuma sanção com a Rússia. Mas hoje em dia, como já entrou no meio do conflito lá, até a Europa também está sancionando. Então, hoje, vou dizer que é impossível fazer um envio de um valor para a Rússia? Não é, mas é muito mais criterioso. Então, hoje você pode operar, você até pode operar tanto com dólar quanto euro para a Rússia e dos países que estão envolvidos no conflito, mas essa remessa vai ser analisada assim no pente mais fino possível. Tá? Ele vai passar para uma equipe muito manual que vai olhar quem está sendo pago, como está sendo pago, e se tiver qualquer resquício ali de que essa empresa esteja relacionada a alguma a empresa que está ali fornecendo armas, por exemplo, ou que esteja com sanções pessoais, digamos assim, né? A empresa está bloqueada, pode ser um nome parecido, por exemplo, o dinheiro já é bloqueado na hora, sabe? Então, assim, tá bem difícil mesmo, mas não está impossível. Então, caso tenha alguma exportação, tem que tomar bastante cuidado nesse momento ali do conflito, tá? Porque tá mais... Bastante delicado. Exatamente. Perfeito. E daí tá valendo a regra para o euro também. Então, basicamente a mesma regra do dólar, sabe? Então, não tá mais fácil mandar ou receber em euro nesse momento, não. Tá? Respondendo ali. Joia. Outra dúvida, né, nesse pensamento macroeconômico, né, você falou da questão das moedas conversíveis, né? E você falou aí que a moeda chinesa ainda não está na lista, salvo engano. Isso. Você acredita que um dia ela vai entrar na lista e ela entrando, né, isso vai ter maiores impactos, considerando a força econômica da China? Com certeza, né? Hoje a gente opera muito com a China, né? Então, assim, você vê ali que naquele gráfico lá, 10 maiores exportações são para a China. Então, olha o tanto que a gente não está operando, né, em dólar, mas na verdade é tudo para a China. É claro que isso tem interesses por trás, políticos, né? Então, essa questão de não elevar a moeda chinesa para um patamar de moeda conversível, né, pode ter certeza que tem grande interesse das potências atuais, né, dos Estados Unidos. Então, assim, é algo que é devagar, é um pouco mais devagar ali, mas pode ser que venha acontecer, né? Assim, eu apostaria que sim, né? Porque é uma grande economia. E se a gente pudesse operar na moeda deles direto, seria muito mais fácil. Vou dizer que é impossível você operar hoje com a moeda, com o renminbi, por exemplo? Não é, tá? Você consegue fechar um câmbio em renminbi, mas é bem difícil e a cotação vai ser péssima. Aí que está outro ponto, né? Você não, para a moeda não basta só a economia ser forte, é você ter um mercado daquele câmbio. Então, hoje, se você quer fechar um câmbio de dólar, a oscilação é muito maior, então você tem muito mais liquidez. Agora, se você pegar uma moeda, mesmo que seja conversível, mas pegar uma coroa daquelas ali que não é né, não se trabalha tanto assim, Acho que você a vai ter uma coroa oscilação. dinamarquesa, né, que você tinha ali na Isso, lista. exatamente. É uma economia pequena, né? Você vai conseguir fazer o fechamento do câmbio sem nenhuma restrição, né? Um banco grande, assim, por exemplo, o Banco do Brasil não vai negar. Agora, você pode ter certeza que a oscilação vai ser muito menor e talvez o preço não seja tão bom, sabe? Quanto você espera. Então, tem essa questão também da liquidez da moeda, que influencia bastante. Perfeito, perfeito. Fomos do micro ao macro, talvez para encerrar, voltar um pouco ao micro, né? Você falou uma coisa muito interessante, acho que você deu uma dica para um cliente, né, um empresário, ele comparar as taxas entre os bancos, né? E no mesmo dia o banco pode oferecer taxas diferentes, né? Digamos que a minha empresa tenha duas contas, né? Uma na Caixa Econômica e outra no Banco do Brasil. Eu recebo em função de uma exportação na Caixa Econômica, mas eu percebo que o câmbio lá no Banco do Brasil está melhor. Existe uma forma de eu transferir o câmbio para o Banco do Brasil e fechar o contrato com o Banco do Brasil? Ou eu tenho que ficar com a Caixa, porque eu já né, pedi para o meu cliente no exterior transferir para lá? Pronto. No caso da exportação, fazer esse leilão tem esse entrave, né? Porque você já tem que
dar os seus dados bancários antes de receber. Então, por exemplo, você já recebeu remessa lá na Caixa Econômica. E daí, adianta fazer o leilão agora? Né? Já que a ordem está lá na Caixa Econômica. Então, é um pouco mais complicado, sim, né, fazer esse leilão nesse momento. Porque você tem como fazer a transferência, tá, de uma ordem que chegou na Caixa Econômica, porém, ela não é uma transferência como uma TED ou como um PIX. Ela não vai ser transferida online para o outro banco. Né? A gente tem que lembrar do curso da moeda lá. Por exemplo, o dólar, o que vai acontecer? A ordem chegou aqui na Caixa Econômica no Brasil. Ela vai ter que voltar para o Banco Caixa, da Caixa, né, no caso, lá nos Estados Unidos, e de lá voltar, ser reenviado para o outro banco. Então, ela vai ter que fazer todo o curso de voltar e voltar novamente. Então, aí vai 2 dias, 3, 4, até depender de em quanto tempo a Caixa Econômica vai processar também essa transferência. Porque, geralmente, os bancos não têm interesse que você transfira. Então, eles podem até dificultar ali o processo. E daí, como que você vai fechar um câmbio em outro banco em até D+2, e se em 2 dias você não tiver aqueles dólares, né, para entregar para o outro banco? Como que você vai cumprir com a tua parte do contrato de câmbio, né? Então, fica um pouco inviável nesse sentido. Agora, se você tiver uma conta conta pessoa jurídica no exterior, daí é diferente, porque daí você pode centralizar os seus recebimentos lá no exterior, e daí você pode encaminhar da sua conta pessoa jurídica para você mesmo, para o banco que você quer aqui no Brasil. E daí esse envio é muito mais rápido, né? Então daí você até consegue fazer esse direcionamento. Geralmente empresas maiores que fazem isso, porque tem que ter todo esse controle das contas, né, tudo mais, e tem um custo também você ficar mantendo várias contas, né? Então, essa diferença que você vai ter no leilão ali, às vezes vai ser centavos. Então, geralmente é para empresas muito grandes que operam valores muito altos, que vai dar uma diferença gigante, né, esses centavos ali. Mas para empresas pequenas eu até não recomendo, porque os custos operacionais vão ser enormes. Até um custo de uma transferência de câmbio, de uma ordem de um banco para o outro, nossa, beira a R$500. Então, assim, para pagar esses R$500, olha, é difícil. Então, não recomendo. Perfeito. Eu já ia encerrar, na verdade, mas chegaram mais 2 dúvidas aqui. Então, há alguma ameaça ao dólar hoje em dia, né? A não ser mais top 1 de moedas cambiais, exemplo, criptomoedas, né? Ou qualquer moeda de outro país. Deixa eu ler aqui de novo. Há alguma ameaça ao dólar hoje em dia, a não ser mais... sim. A não ser a principal moeda, né? Por exemplo, criptomoedas. Entendi. Olha, eu acho muito difícil, porque você ainda depende dos bancos centrais, né? Então, vamos começar... Lembrar lá ali no curso que a gente viu, que você fazer uma exportação de mercadoria, você precisa ter toda uma documentação para ser embasado e tudo mais. Então, para isso, você precisa ter o Banco Central te amparando. Se o Banco Central decidir de uma hora para outra que o dólar não pode mais ser utilizado, daí você não tem mais como utilizar. Então, esse mesmo raciocínio serve para as criptomoedas. Para você receber uma criptomoeda, por exemplo, e quiser atrelar isso a uma exportação de mercadoria, a Receita Federal tem que dar o ok. E para isso o Banco Central tem que dar o ok, para isso o governo federal tem que dar o ok. Então, vou dizer que hoje em dia não dá, né? Mas algum dia pode ser que seja possível? Pode ser. A gente está caminhando aí para o real digital, né, que já está para chegar até o final, acho que nesse segundo semestre está para já entrar alguma coisa do real digital. Então, assim, tá todo mundo caminhando para isso, né? Eu acho que vai demorar um tempo ainda, mas ameaça ao dólar eu não vejo hoje, né? É ainda uma potência muito grande. Sempre quando tem alguma crise, ainda correm para o dólar, apesar de que tá uma fase ali bem estranha por conta me fugiu agora, a inflação, né, no mundo, né, a inflação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não sabem o que é inflação, então eles estão surtando lá. Mas, mesmo assim, ainda é a economia mais forte, né, até politicamente, tem a questão bélica também, então, para tirar o ranking do primeiro lugar, acho que é um pouco difícil, pessoalmente falando, né? Bacana, bacana. E para fechar, uma pergunta aqui do Assis, perdão.
Não sei se você está vendo aí, Matheus. Matheus, somos correntistas do Banco do Brasil, estamos em uma negociação com o câmbio financeiro. Tenho ainda algumas dúvidas, queria saber se haveria a possibilidade de seu contato. Acho que o seu contato já está aqui, né? Você pode ficar tranquilo, o e-mail do Matheus está aqui, o celular, não sei se você está sendo atendido por algum técnico do PX, a gente também trabalha muito com a questão do encaminhamento, né? Em função dessa nossa parceria PXRN e Banco do Brasil. Isso. Não, com certeza, Assis, o câmbio financeiro ele é um pouquinho mais chatinho. Isso até é um dos marcos, uma das alterações que o marco do câmbio agora veio para alterar, que são mais de 600 naturezas para câmbio financeiro hoje em dia. Se não me falha a memória, posso estar enganado. Mas, assim, é um número gigantesco de naturezas. Então, você pensar, né, o que é a natureza? É o que vai definir o que é o câmbio. Então, você pensar que exportação de mercadoria é uma natureza. Exportação de mercadoria, acabou. Não interessa se você está exportando calçado, vidro, né, o que for. É tudo exportação de mercadoria. Agora, câmbio financeiro, você vai ter pagamento de royalty, pagamento de juros, pagamento disso, pagamento daquilo. Cada um deles é uma natureza diferente. Então, ele é um pouquinho mais chatinho mesmo. Cada um tem uma alíquota de imposto também diferente. Então, por isso que é importante você, quando você tem um câmbio financeiro para fechar, você estudar ele antes. Se você está selecionando a natureza correta, mais adequada e que tenha menor incidência de impostos. Porque você pode pagar, às vezes, até 25% de imposto de renda num câmbio financeiro. Ali você colocou que tenha uma importadora fora do país e quer fazer um câmbio financeiro, né, não entendi se talvez fosse de vocês para você mesmo, né, seria de uma conta sua para você mesmo, ou você está fazendo uma importação. Não ficou muito claro ali para mim. Mas, assim, pode entrar em contato comigo, a gente tira as dúvidas sim, tá? Porque o câmbio financeiro tem essa questão ali que emperra mais na natureza e na carga tributária ali, né? Os tributos, tudo mais. Perfeito, Matheus. Muito obrigado. Matheus, eu acho que vamos, né, nós desativamos as nossas câmeras aí, porque na internet estava um pouco complicado. Vamos arriscar ligar aqui as câmeras, eu acho que espero não travar. Se travar, por favor, nos avisem. Creio que chegamos aqui ao final, né? Muito obrigado. Se o apoio técnico, né, antes de encerrar, puder registrar aqui no chat as nossas redes sociais do PX, para que todo mundo possa seguir. Temos canal no YouTube, conta no Instagram. E gostaria de lhe dar os parabéns. Muito obrigado, Matheus. Foi muito rico, assim. Uma das coisas que eu particularmente gosto muito no comércio exterior é que é um assunto muito transversal, né? Acaba impactando a economia internacional, a macroeconomia, questões políticas, mas também vai bem para o operacional, né? De questões de contrato e tudo mais, e como resolver tudo isso no dia a dia, as diferenças de bens e serviços. Acho que você conseguiu trazer muita informação. E nossos empresários são de diversos setores, né? Tanto de bens quanto de serviços. Então, acho que você conseguiu agregar muitíssimo valor. Muito obrigado. Parabéns aí, foi ótimo. Não, bacana. Eu tentei trazer, assim, o conhecimento mais geral, assim, a teoria mesmo, né? Como que é formada, porque até isso é bom a gente ter o conhecimento, porque isso vai afetar na prática, o dia a dia do empresário, né? Então, você fechar lá um câmbio, no teu dia a dia, vai ter todas essas influências que eu comentei, né? Os documentos, isso e aquilo. Então, é importante a gente ter esse arcabouço, por mais que isso não vai, você não vai precisar lembrar disso toda hora, mas é importante esse conhecimento para construir até o teu raciocínio do teu fechamento de câmbio, né? Você não ficar, às vezes, pensando, por exemplo, vou fechar o câmbio aqui e né, aquela ideia de, estou perdendo dinheiro, né, ou não, o câmbio está bom, o câmbio está ruim, o que está afetando o câmbio. É só pensar, por exemplo, quando o cliente pensa só na tarifa, né, isso é muito, muito, muito importante, acontece muito também. O empresário só pensa na tarifa do fechamento, e daí esquece completamente se está fechando em D0, D1, D2, ou se está fechando de manhã, de tarde, de noite, ou numa data ali, né, que tenha alguma situação política econômica, e pensa só lá nos R$50 de tarifas às vezes, que ele está pagando ou deixou de pagar, sabe? Até uma tendência dos bancos não cobrarem mais tarifa nos fechamentos, tem muitos bancos que já não cobram, o Banco do Brasil,
não cobra mais tarifa para pessoa jurídica para fechamentos pela internet, né? Hoje está zerado de tarifa, importação e exportação, então é uma tendência mesmo de mercado, né? Então, esses outros conhecimentos que vão afetar a tua taxa e essa tua gestão cambial é bem importante. Até eu vi até mais uma dúvida ali, Thomas, que acabou passando, mas acho que é bacana também, só para finalizar, mas que é importante, né? Quanto tempo tem para fechar uma ordem recebida do exterior? E via de regra são 90 dias. Tá? Isso é bem importante porque senão a ordem é devolvida. Ela fica lá como não procurada, é devolvida, e às vezes até você entrar em contato lá para falar, olha, foi devolvida, não recebi, né? Então tem que cuidar assim desses recebimentos, não ficar esperando ali muito tempo, porque, né, como eu falei, a gente ainda não tem conta em dólar, então ficar segurando ordem do exterior também não dá muito certo. Então, se quer ficar com ela mais tempo guardada, manda para uma conta no exterior, que é melhor. Muitas dicas pertinentes, né? E muitos elementos que realmente têm que ser considerados aí a questão do fechamento de câmbio, né? Porque esses detalhes aí é no dia a dia mesmo, né? Faz parte mesmo, é coisa que não está escrito em nenhum lugar, é coisa que não tem nenhum, né? Só num curso mesmo, ou conversando ali com alguém, né, especializado, ou no dia a dia que o empresário vai aprender. Mas desde já eu também agradeço aí mais uma vez a oportunidade e mais uma vez fico aí à disposição de todos para dúvidas e continuidade nos atendimentos. E isso aí. Obrigado, João. Obrigado também aí. Joia, muito obrigado, Matheus. Desculpa. Só ia falar também, né? Ótimos comentários aqui nos chats, te dando os parabéns. Então, eu não sei se estão ouvindo, meu cachorro está começando a latir aqui, mas acho que chegamos ao final. Pois tá, muito obrigado, Matheus. Boa noite a todos e não deixe de seguir nas redes sociais o PXRN. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Até mais, tchau.